nós ministramos da palavra, dá os avisos, né? Que hoje começa o nosso jejum de 21 dias. Amém, irmãos? Amém. Então, quando a gente fala que começa 21 dias, hoje é a abertura dele. Então, você pode terminar aqui, lancha, né? Como que funciona o nosso jejum? A partir de amanhã, é uma refeição por dia. Então, se você almoça, só daí a 24 horas que você vai almoçar, entendeu? É assim que funciona. Mas tem pessoas que não gostam de fazer de almoço a almoço, é de fazer de jantar a jantar. Esse é o nosso jejum. Agora, se você não consegue fazer desta maneira, aí você faz o jejum do jeito que você achar que deve com Deus. Aí não somos nós que vamos definir para você a maneira de você fazer, tá bom? Eu só estou explicando que a igreja, a gente orienta sim, mas deixa o irmão livre para fazer o tanto que ele aguenta. Agora, pessoas que tomam medicamentos, né, não pode ficar sem comer alguma coisa, entendeu? Mesmo que está fazendo jejum, na hora de, que às vezes é medicamento forte, então ela tem que comer alguma coisa, não pode comer com o estômago vazio. Ou pessoas também que têm muito problema de enfermidade, às vezes não pode fazer jejum. Aí não sou eu que vou ficar analisando a saúde da pessoa, né? Crianças não vão fazer jejum, não é para fazer jejum com criança, né? Agora, se tiver uma criança que quer falar assim, eu quero ficar sem tomar refrigerante esses 21 dias, esse tipo é para fazer, porque ela não vai morrer se ficar sem tomar refrigerante, né? Agora, quanto a ficar sem alimentação, não é para criança, tá bem, irmãos? É mais das coisinhas assim, às vezes a criança não quer, gosta muito de doce, ela, eu quero fazer sem comer doce. Mas não é a gente que vai falar, se ela quiser fazer. Agora, o que nesse jejum, você vai entrar no site, lá está escrito 21dias.com.br. Aí você vai lá e se inscreve no site, porque você vai receber no seu WhatsApp tudo sobre o jejum. Então o pastor Luiz, né, que lidera o jejum, então aquela pessoa que cadastrar, ela recebe informações todos os dias, porque não vai ter um livro do jejum, você vai receber um esboço da palavra, mas para isso você precisa cadastrar. É só entrar no site 21dias.com.br. Alguns irmãos já receberam no WhatsApp o link, mas se você entra lá, só clicar 21dias.com.br, com 3 minutinhos você faz o seu cadastro lá, para você receber as informações do jejum. Agora, nós vamos ter aqui, porque todos os dias vão ter palavras ao vivo. Então o culto vai ser transmitido ao vivo lá de Goiânia, às 19h30. Então vai ser transmitido pelo site Aloysio Silva TV ou também pela Videira Bueno, né? Então se você colocar Aloysio Silva TV, você entra na internet, né? E vai participar do culto de segunda a sábado, às 19h30. Só domingo que não tem. Então de segunda a sábado, 19h30. Agora presta atenção. Amanhã nós vamos estar aqui no prédio. Então é muito bom você estar junto, que isso te ajuda a participar. Mas tem pessoas que moram em outro lugar que não tem como. Ela pode ver lá na internet, né? Se tem dificuldade de vir aqui. Então na segunda-feira e na terça-feira nós vamos ter aqui as palavras 19h30. Porém, na terça-feira, aqueles irmãos que fazem cursão, vai ter o cursão normal. Enquanto os irmãos estão aqui, nós vamos lá para aquela sala dos kits e vamos dar a aula lá. Agora, e como que vai ser na quarta-feira? Na quarta-feira, vai ser na própria célula. Então, chega lá, liga a televisão, como foi da vez passada, né? Transmite lá na casa da pessoa. E a célula da quinta-feira também vai ser a mesma coisa. A não ser que na casa da pessoa lá não vai funcionar a internet, aí não vai ter como, né? Vai ser a palavra que é ministrada aqui hoje. Mas então vai ser isso. Aí na segunda e na sexta-feira, né? Nós não vamos estar aqui na sexta-feira, porque na sexta-feira a gente tem uma célula também lá em residência, né? Mas se tiver alguém que possa abrir aqui para mim na sexta-feira às 19h30, pode colocar para funcionar para a gente aqui. Aí eu vou ver se eu consigo achar alguém para as 19h30 na sexta. Mas no sábado também nós estaremos aqui às 19h30. Amém? Porém, na quarta e na quinta vão ser na célula. Ficou claro? Né? Agora, além desses dias assim, nós temos também oração aqui no prédio, né? Na terça-feira, na quarta e na quinta às 18h. Então esses 3 dias são dias de oração que nós temos aqui no prédio, amém? Então são 21 dias assim.
E 12h30, no Instagram, pastora Luísa Silva, vai ter um momento de oração também, de segunda a sábado. Tá bem? 12h30, onde vai ter pessoas ali contando testemunhos. Mas se você fizer um cadastro, né, lá no site, você vai receber essas informações todos os dias, vai receber um versículo para você declarar em todos os dias. Alguma dúvida, irmãos, do jejum? O importante é você participar, mesmo que você não consiga ficar sem alimentar da maneira que eu falei, faça do jeito que você consiga fazer. Mas é importante você se envolver, amém? E coloca aí os alvos, né, que você está querendo durante esse jejum, colocar diante do Senhor. Amém? Amém. Então é só isso que é o nosso aviso, né? E temos as células durante as semanas aí para você participar também. Então vamos orar, fala assim: Senhor Jesus, nesta noite eu abro meu coração para receber mais da tua palavra. Amém. E a palavra desse jejum, o tema dele é fortificados na graça. Então nós temos ouvido muito sobre a graça de Deus, né? E semana passada nós lemos aquele versículo: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então precisamos crescer cada vez mais na graça de Deus. Então nós nunca chegamos no nível de falar: eu não preciso mais saber da graça. Não, cada dia mais nós precisamos ter mais revelação da graça de Deus. Você nunca tem o suficiente. E quanto mais revelação a gente tem da graça de Deus e do amor de Deus por nós, mais nós vamos poder desfrutar de milagres na nossa vida. Então por isso esse jejum vai estar fortificado na graça, né? Toda sexta-feira, de 15 às 16 horas, nós temos um programa na Rádio Caldas, né? Onde nós ministramos a palavra, e depois de 16 até às 17 fica rodando propagandas e músicas de louvor, né? Mas a gente fica lá, mas a moça não tem controle para falar quem é que está ouvindo. Eu só falo assim: se alguém quer mandar uma pergunta para cá, pode mandar, né? Mas ninguém manda, né? Mas só que foi ontem. Foi antes de ontem, né? Mas antes de ontem eu tive uma notícia boa. Passou uma pessoa na rua e falou assim: eu estou ouvindo. Eu falei: estou primeiro, já sei que tem um ouvindo. Eu estou ouvindo e vou na segunda. Ainda falou que vai vir aqui ainda. Então eu fiquei mais alegre. Então tem alguém ouvindo aí, pelo menos está sabendo. Né? Amém? Mas tem também a moça, né? Ela não tem jeito, ela é obrigada a me ouvir, porque ela fica lá com o fone lá no ouvido dela, né? Eu falei: minha filha, o que eu faço com você? Porque eu poderia gravar, né? E mandar para ela, mas eu vou ouvindo, então tem que ficar lá perto de mim. Mas ela falou: não tem problema, não. Ainda bem que ela está achando ruim. Né? Ouvir todo dia, toda sexta-feira também, tem que ter um coração muito duro para não converter. Você está ouvindo o Evangelho da Graça, né? Que Deus possa abençoar. Amém? Então eu pergunto para o irmão assim: onde você procura a suficiência? Então veja bem, aí eu não sei onde você procura, né? Cada um sabe onde procura, quando está passando por alguma necessidade. Mas a palavra suficiente, no grego, ela chama-se rikanotes. Agora tem uma palavra no grego aqui que os irmãos gostam muito dela. Tem o quê? Tetelestai, está consumado. Agora tem essa outra aqui também, que fala rikanotes. Rikanotes significa suficiente. Só que essa palavra, o que é suficiente? É o que ou aquilo que satisfaz ou que basta você. Então quando você está suficiente, você fala: basta, não é isso? Então suficiente é aquilo que basta na sua vida. Agora, suficiente também é uma habilidade, uma competência que você tem para fazer algo. Agora que vem a pergunta: você procura a fazer algo é na sua força ou na força de Deus? Aí depende. Então se você procura fazer na sua força, então a suficiência está na sua força. Agora se você procura fazer tudo com a ajuda de Deus, então a sua suficiência está na pessoa de Deus. Por isso que eu coloquei a pergunta, né? Às vezes você está precisando de alguma coisa, mas o que te satisfaz na vida? Onde você procura a sua satisfação? Talvez alguém procura no político para ajudar ele. Uma vez, numa eleição passada para prefeito, tinha uma pessoa descendo o asfalto aí, estava precisando fazer uma reforma lá no banheiro dela. Ele estava indo na casa do prefeito, né? Aí eu conversei com ele e falei assim:
Por que você não pede a Deus primeiro? Entendeu? Mas eu acho que não foi nessa minha não, ele foi atrás mesmo do prefeito, né? Eu falei com ele para pedir a Deus primeiro, por quê? Porque às vezes as pessoas colocam a fé, o prefeito ele vai gostar disso, né? Em vez de pedir primeiro, todo mundo pedir a Deus. Porque fica dependendo muito de pedir a pessoa, entende? E esquece de pedir a Deus, e Deus pode tocar em alguém, e a pessoa vai lá e abençoa. Mas as pessoas colocam muita fé, que tem que ter alguém ao lado dela para ajudar. Mas não é isso que a gente deve, quem procurar um socorro é do Senhor. E Deus usa as pessoas para nos abençoar. Mas a nossa suficiência é Deus. Primeiro que a pessoa, por mais que ela queira te ajudar, ela não tem recurso para te ajudar toda hora. O recurso da pessoa acaba. Agora Deus, os recursos de Deus nunca acabam. Por isso que é nele que nós devemos buscar, né, aquilo que nós necessitamos. Hebreus 11:6 é um versículo que a gente tem falado muito, que você já deve ter guardado, que fala que de fato sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então a moeda do céu, nós falamos do passado, é a fé. Por isso nós precisamos crescer cada vez mais em fé. Porque Deus tem os recursos para nós. Mas se eu não tiver fé, eu não desfruto desses recursos. Ele é todo suficiente, né? Ele é capaz de mudar todas as coisas. Mas eu preciso de ter fé. E quanto mais fé nós temos em Deus, mais nós vamos desfrutar de milagres de Deus na nossa vida. Agora, duas coisas fazem a gente crescer em fé. É quando você tem oração respondida. Se você tem uma oração respondida, você tem certeza que é Deus que respondeu a sua oração, isso faz a sua fé crescer. E você tem uma história para contar. A gente só faz história com Deus de oração respondida. Aí ninguém tira isso seu, porque foi uma experiência sua com Deus, né? Mas a nossa fé também cresce pela palavra de Deus, né? Você lendo a palavra de Deus, a sua fé cresce. E quando a gente crê que é uma pessoa amada por Deus, a nossa fé também cresce. Então fala assim, eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado. Mas se essas verdades estiverem dentro do nosso coração profundamente, nós vamos ter fé para ver grandes milagres de Deus na nossa vida. Então por isso nós precisamos cada vez mais ter fé em Deus, porque é dele que vem todos os nossos recursos que nós precisamos para nos abençoar naquilo que necessitamos. Então a palavra de Deus diz aí, você abre a sua Bíblia aí, em 2 Coríntios capítulo 3, o versículo de 4 a 6, que fala assim: e é por intermédio de Cristo, por intermédio de quem? De Cristo. Então tudo que Deus faz conosco é por causa de Cristo. Por isso que a Bíblia fala, tudo é por Ele, por meio dele e para Ele. Então, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então, irmão Graça, a gente tem confiança em Deus, não é por causa de nós. Porque às vezes o irmão acha que ele tem confiança em Deus, é o tanto que ele ora, é o tanto que ele jejua, é o tanto que ele lê a Bíblia. O jejum é importante na nossa vida, porque ele faz a gente ter um espírito mais sensível a Deus. Agora, você não é abençoado por causa do jejum, você é abençoado por causa da sua fé, que cresce durante o jejum. Mas às vezes a pessoa fica orando muito, ela acha que a confiança dela está em receber em Deus, porque ela ora muito. Não, mas a nossa confiança não é naquilo que nós fazemos. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amém, irmãos? Então, a suficiência é aquilo que te dá os recursos necessários. Quando fala suficiência, fala também que a nossa capacitação vem de Deus, né? Então, o suficiente é aquilo que te basta. Então, Deus é que nos basta. Se você tem Deus, você tem tudo na vida, né? Você tem tudo que necessita para a sua vida. Por isso que é importante colocar Deus como o nosso centro. Então a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou, então Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da lei, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Fala assim, Deus me chamou para ser um ministro, não da lei, mas da graça. Então quando Paulo fala aqui da letra, ele está falando da lei. A letra fala da lei. Nós não somos ministros da lei, somos ministros da graça de Deus. Porque quando nós falamos de lei, nós estamos falando daquilo que você faz no seu próprio esforço. Agora, quando falamos da graça, é Deus manifestando o poder de Deus na nossa vida. Por isso que o Senhor Jesus falou para Paulo, a minha graça te basta. Amém, irmãos?
Fala para a pessoa que está ao seu lado, você não precisa de dinheiro. Eu vou dar só 10 segundos para ver o rosto dela. Entristeceu um pouco, porque ela sabe que tem conta para pagar amanhã. Mas fala assim, você precisa é da graça de Deus, pronto. Se a graça de Deus manifesta, vai aparecer dinheiro para tudo aquilo que nós precisamos. Então você não precisa falar assim, me dê muito dinheiro. Apenas peça ao Senhor para a graça dele manifestar as suas finanças. Então quando a graça de Deus manifesta, nós vamos ter muito mais do que pedimos ou pensamos, né? Agora Deus, você tem que entender o seguinte, que Deus, Ele só aceita a obra que for feita na força dele. Tudo que você faz para Deus na sua força, não é aceita por Ele. Então se você lidera uma célula na sua força, não é aceita por Deus. Você só faz um trabalho, para não ficar sem fazer, mas não é aceito por Deus. O trabalho que é aceito por Deus é aquele que é feito na força dele. É quando você vai na dependência de Deus. Então quando você vai visitar alguém, se você vai na sua força, não é obra de Deus. Quando você vai na dependência de Deus, aí transformou em obra de Deus. Quando você ajuda alguém necessitado na sua força, não é obra de Deus. A obra de Deus ela é sobrenatural. Ela depende do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Agora, Deus nos escolheu para um propósito, irmãos. Então, todos nós fomos escolhidos para um propósito. Agora, você vai ler, a missão é igual para todo mundo. Todos nós temos uma missão, que é pregar o Evangelho. Essa missão é para todos, pregar o Evangelho. Agora, chamado, Deus tem um chamado para um de um jeito, e tem um chamado para uma pessoa de outra maneira. Então, cada um tem que procurar saber de Deus, o que Deus espera dela. Então, você tem que estar orando na sua casa, para falar, Senhor, o que o Senhor espera de mim? Porque se Deus colocar no seu coração o que Ele espera de você, aí você tem um alvo para caminhar em cima dele. Você sabe exatamente o que Deus espera de você. Agora, se você não sabe o que Deus espera de você, você fica uma vida sem rumo, sem objetivos para alcançar. Agora, quando no seu coração Deus coloca uma convicção, você pode saber que você vai ter motivo para orar, porque você sabe o que Deus está esperando de você. Amém, irmãos? Agora, a gente só persevera quando a gente tem fé. Mas a gente só vai perseverar também se a gente tiver certeza de um chamado de Deus. Agora, preste atenção, todos somos chamados para pregar o Evangelho? Esse é o primeiro que tem que estar no nosso coração, pregar o Evangelho. Porque se Deus colocar isso no seu coração muito forte para pregar o Evangelho, você vai estar sempre procurando a Deus oportunidades para pregar o Evangelho. Você acorda de manhã pedindo a Deus para colocar alguém no seu caminho. Irmãos, prestem atenção. A gente só consegue amar a Deus acima de todas as coisas se a gente começar a entender que Deus nos ama. Por isso que a primeira coisa que tem que pedir a Deus é a gente conhecer o quanto que nós somos amados por Deus. Porque aí o nosso amor por Ele vai crescer. Então essas duas coisas são fundamentais na nossa vida. Crer o tanto que Deus nos ama, ter essa revelação, mas pedir a Deus para a gente amar a Ele acima de todas as coisas. Sabe por quê, irmão? Preste atenção. Essa questão de eleição é uma coisa empolgante mesmo. A pessoa que quer o bem do país, ele fica ali torcendo mesmo. Se você quer o bem do país, você torce para candidatos que quer o bem do país. Mas na hora que começa aquelas apurações ali, o Brasil é muito grande, aí fala de 1% só de urnas apuradas, né? Então você vê que o negócio deve esticar até lá para as 9 horas da noite para dar o resultado final, né? Mas eu quero dizer o seguinte, quem gosta, está lá na casa dele olhando aqueles resultados. Você está entendendo? Eu entendo porque gosta daquilo, mas eu quero falar para você, mas a gente tem um coração apaixonado mesmo por Deus, você fala o seguinte, eu gosto tanto disso, mas eu vou para o culto e depois eu vou procurar comemorar do jeito que eu gosto. Agora preste bem atenção, se as pessoas tivessem uma paixão por Deus igual tem por futebol e por política, puxa vida, os nossos eram muito avivados, não é? Hein? Você vê que uma pessoa vai para o campo para torcer o time, o sujeito fica 90 minutos pulando, né? Incentivando o time dele, né? E quando é corintiano, ainda fala é nós ainda, né? Então é assim que eles ficam lá, né? E os flamenguistas também gostam muito, né? De torcer. Então preste bem atenção. Mas é aquela empolgação, né? Mas o mesmo irmão que está lá no estádio pulando,
na hora que chega no culto aqui, ele não tem empolgação para pular. Então ele tem que pedir a Deus para a gente ter empolgação para as coisas dele, muito mais do que as pessoas têm das coisas do mundo. Agora é Deus que coloca isso no nosso coração, ninguém vai fazer isso pelo outro. Mas eu fico observando, se tivesse esse ano todo, a igreja só estava lotada, não é? Né? Você já pensou se as pessoas tivessem assim, um entusiasmo por oração? As nossas orações aqui durante a semana tinha mais gente. Agora, oração é o maior desafio, é uma igreja orar, sabemos? Você pode ver, oração é resistência para orar, porque você tem que ter vontade de orar, não, você tem que orar porque você precisa, né? Agora, essa sexta-feira agora foi a primeira do mês, não é? Então sexta-feira que vem é a segunda sexta-feira do mês. Então nós temos oração aqui de 22 horas até meia-noite. Até 11h30 chega. Sabe por que até 11h30 eu garanto para você que chega? Porque de 22 horas até as 22h30, o irmão ele vai ficar lendo a Bíblia dele. Se ele não está lendo a Bíblia, ele traz um livro e fica lendo. Então 30 minutos ele vai ficar lendo. Depois dos outros 30 minutos, ele vai ficar... nós fizemos uma inversão, né? Nós fizemos primeiro foi ler a Bíblia, foi orando. Então nós fizemos os primeiros 30 minutos orando. Então ele tem que arrumar assunto, ele vai ficar 30 minutos orando. E depois dos outros 30 minutos ele vai ficar lendo a Bíblia. Depois de 1 hora, nós vamos todos nos reunir para a gente orar juntos. Então deve dar mais uma meia hora. Então 1h30 com certeza a gente vai ficar aqui. É sexta-feira agora, que é a segunda sexta-feira do mês, às 22 horas estaremos aqui. Então vai ter um dia cheio, né? 19h30 tem o jejum, né? Depois, 22 horas, começa a nossa vigília de oração. Mas veja bem, irmãos, mas tudo isso é para o nosso crescimento, né? Por isso que é muito importante a gente pedir a Deus para ter um coração cada vez mais apaixonado pelo Senhor, né? Então veja bem, se o Senhor tem um propósito para a nossa vida, né? Deus tem um chamado para cada um, né? Agora, eu preciso experimentar o poder de Deus nesse chamado. Agora, quando você tem um chamado de Deus, você quer fazer a obra de Deus. Mas nós vamos ter alguma coisa para a gente lutar. É para não fazer na minha força e fazer na força de Deus. Porque você quer fazer a obra de Deus, mas tem muita tentação na sua vida para você fazer na sua força. Então a gente primeiro precisa parar. Eu não quero fazer na minha força, eu quero fazer na força que procede de Deus. Amém? Então Romanos 15:4 diz assim, olha: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então tudo que está escrito na palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, tudo foi escrito para o nosso ensino. Com qual finalidade? A fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então tudo que está escrito na Bíblia é para a gente ter esperança. Então nós não estamos numa vida aqui sem saber para onde vai. Nós temos certeza que nós somos abençoados por Deus. Por isso que o salmista falou: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então às vezes tem uma bênção na sua vida que parece que está demorando, né? Continue esperando pacientemente no Senhor, crendo que a bênção virá. E se Deus estiver demorando de acordo com a sua perspectiva, você fala assim: quanto mais demorar, é porque a bênção ainda vai ser maior. Tem que ter essa fé. E sempre falar: Deus é bom, e o tempo todo Deus é bom. Porque a gente honra muito a Deus quando a gente está aguardando alguma bênção de Deus e ela não está acontecendo, e você persevera em servir ao Senhor. Você vai honrar a Deus dessa maneira. Porque o apóstolo Paulo, lá no livro de Hebreus, ele fala assim: nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que perseveram. O que é retroceder? Voltar para trás. Mas nós não somos daqueles que voltam, nós estamos sempre caminhando. Amém, irmãos? Então você está passando por luta, preste atenção. Você vai ter tanto prêmio de Deus, vai ter uma grande recompensa de Deus, porque no meio da luta você não desiste. Você continua perseverando em servir ao Senhor. Então isso honra muito a Deus, quando você está passando muitas lutas na sua vida, mas você fala assim: eu continuo perseverando, firme, servindo ao Senhor. Agora, quando você chuta o balde, você não honra ao Senhor. Você honra a Deus quando você permanece diante das grandes tribulações. Então não importa o que vai acontecer. Você fala que o propósito que Deus tem na sua vida vai ser cumprido. Mas para isso você tem que permanecer em fé. Amém, irmãos?
Então, o que, que nós precisamos perceber ao nosso redor? Fala para o irmão que está ao seu lado. Os seus recursos pessoais são impedimentos para o mover de Deus em sua vida, né? Então, às vezes, você tem tantos recursos pessoais e Deus está querendo, primeiro, que esses recursos acabem para levar a gente a aprender a depender dele. Porque enquanto você tem um recurso, você ainda fica confiante nele. Então você pode observar, né? Às vezes uma pessoa tem muito dinheiro, ela coloca a confiança dela muito na riqueza. Mas quando ela perde tudo, aí ela começa a ver que ela não tem a quem recorrer. Eu estava ouvindo uma entrevista de um rapaz que ele tem dificuldade de crer em Deus. Ele usa muito o raciocínio, né? Mas só que ele falou o seguinte: é difícil uma pessoa ser ateu na hora que ele está lá quase morrendo e não sabe para quem recorrer. Nessa hora vai ser bem difícil ser ateu. Os médicos já falaram que desenganaram ele, né? Mas ele tem essa dificuldade de crer, porque se você as coisas de Deus, você tem que ter fé. Mas a nossa fé não é uma fé burra, a nossa fé é uma fé inteligente. É muito mais fácil crer em Deus do que você criar argumento para não crer. Só de você olhar esse universo que ele criou, você não tem como se achar que essa coisa veio do nada. Então a nossa fé é uma fé inteligente. Mas o Espírito de Deus, ele testifica as coisas do nosso Espírito. Às vezes a sua mente, ela é muito atacada, né, irmã? A mente é atacada pela incredulidade, mas lá no nosso interior, o Espírito dá uma voz lá dentro. Continue caminhando, amém? Nós precisamos ouvir a voz interior. Então, se você veio aqui, talvez tenha um ataque na sua mente para não ouvir, mas lá dentro, você que é crente, tem uma voz falando, caminho, né? Então, irmãos, é muito importante a gente ter um propósito na vida. Agora, preste atenção. Às vezes a pessoa fala assim: eu quero ter uma unção de pastor e uma unção de pastora, não é? Mas você só vai receber unção de pastor e só vai receber unção de pastora se você for um pastor e for uma pastora. Porque Deus só vai te dar unção para aquilo que Ele te chamou. Não é que o pastor e a pastora vai ter mais unção do que você, não. Estou querendo dizer o seguinte: a unção de Deus é para fazer um trabalho. Então, se o trabalho dele é pastor, ele vai receber uma unção para poder saber pastorear. Agora, se você quer uma unção de líder, o que você tem que ser? Líder. Você não vai ser um membro da igreja com a unção de líder se você não quer ter a unção de líder. Porque a unção é para te capacitar para fazer a obra de Deus. Se você quer ter uma unção de líder em treinamento, você tem que virar um líder em treinamento. Então eu quero dizer para você o seguinte: nem todos vão liderar, mas o que você precisa saber é para aquilo que Deus te chamou, porque naquilo que Deus te chamou, Ele vai te ungir para aquilo, amém? O que nós não podemos é levar uma vida sem saber o que Deus espera de nós, né? Agora, se você tem dúvida, uma coisa você pode falar: Deus, eu quero pregar o Evangelho. Se você não sabe muita coisa que Deus quer de você, mas pregar o Evangelho é a missão de todos nós. Aí Deus vai te ungir para pregar o Evangelho, porque a unção fala de capacitação de Deus na nossa vida. Então Deus, Ele fala assim: Deus deseja realizar algo em mim e através de mim. Então significa que Deus quer nos usar para abençoar outras pessoas. Agora você, às vezes dentro do seu coração tem vontade de orar e os enfermos serem curados. Às vezes é isso que está no seu coração. Então o que você tem que pedir a Deus? Senhor, me dê a unção para orar e as pessoas sejam curadas. Então o que está acontecendo? Deus está fazendo cura das pessoas através de você. Mas não é você que é a fonte é o Espírito Santo de Deus. Porque tem muitas pessoas que elas oram e alguém é curado, ela fica às vezes envaidecida achando que é ela. Não é. Nós não temos poder de fazer nada para ninguém. Nós não temos poder para converter ninguém. Nós não temos poder para expulsar demônios de ninguém. O poder é através do Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos desejar ser os canais de Deus para abençoar as pessoas, né? Então cada um de nós tem que procurar: Senhor, eu quero ser um canal para ser usado pelo Senhor para abençoar as pessoas. Aí quando você coloca isso no coração, o poder de Deus vai manifestar na nossa vida. Mas para que isso aconteça, Deus vai ter que remover da nossa vida os nossos recursos pessoais. Ou seja, eu quero fazer a obra de Deus com a minha força.
Então aquilo ali tem que ser destruído para poder manifestar o poder de Deus. Então por isso que é muito bom a gente não ficar agarrado das habilidades da gente, não. Porque a obra de Deus não é o tanto que você é habilidoso, é a manifestação do poder de Deus. Porque às vezes, irmão Fábio, as pessoas acham assim, se uma pessoa é muito estudada, é essa que Deus vai usar. Mas preste bem atenção, o estudo dele é muito importante, mas não é a condição para Deus usar. A condição para Deus usar é o poder do Espírito Santo. Ele pode ser muito estudado, mas se não tiver a unção do Espírito Santo de Deus, não vai resultar em nada. Agora ele pode ser um analfabeto, mas se o poder de Deus manifestar na vida dele, ele vai dar resultados para o reino de Deus. Então não vai com essa história, porque às vezes as pessoas têm essa imaginação seguinte: se a nossa igreja for cheia de pessoas talentosas, as coisas vão caminhar. Não vai nessa ilusão, não. As coisas caminham não é por causa do seu talento, é por causa do poder do Espírito Santo de Deus. Às vezes a pessoa fala assim: se eu tivesse um irmão aqui na minha igreja, as coisas iam ser diferentes. Não, não. O irmão não está aqui, está em outro lugar. Você tem que contar com que estão aqui. Você tem que ficar olhando os irmãos aqui pensando: tem um irmão muito habilidoso lá na outra igreja, deixa ele quietinho lá com a habilidade dele. Nós temos que ver que Deus capacita os nossos. Você não pode estar aqui pensando nos dos outros, porque o seu povo é esse, entendeu? Não é ficar, se eu tivesse um irmão aqui que desse muito dízimo, a coisa seria diferente. Não, nós não dependemos do recurso dos outros, nós dependemos dos recursos de quem? Do Senhor. Amém, irmãos? Então Deus, ele quer nos ensinar que a nossa única suficiência para fazer a obra de Deus tem que ser de Deus. Não dependa de você para fazer a obra de Deus. A obra de Deus só pode ser feita baseado no poder do Senhor. Amém, irmãos? Então, continuando com a palavra de Deus aqui, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, de 1 a 5, ele diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem e de sabedoria. Então, presta atenção. Paulo havia se convertido, ele era uma pessoa de muita cultura, mas ele falou: ó, quando eu cheguei até vocês, eu não fui com a minha sabedoria. Então, o que ele fez? Deixou de lado a sabedoria dele. Ele queria saber do poder de Deus. E olha que ele era um homem muito culto, mas ele não quis saber da cultura dele para poder levar a mensagem do Senhor. Ele falou: eu não vim até vocês com a minha sabedoria, porque decidi nada fazer entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então o que Paulo estava querendo? Paulo não queria ser um coach. Coach é aquele que dá palavras de motivação para as pessoas. Não, eu não quero fazer nada a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. E fui em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas fala assim, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então veja bem, Paulo não foi usando a sabedoria dele, ele foi usando o poder que vem do Espírito Santo de Deus. Então ele podia confiar muito na cultura dele, que ele era um fariseu, ele era um homem muito perito na lei. Ele foi criado por um homem chamado Gamaliel. Então Paulo conhecia muito a lei, mas ele deixou aqui tudo de lado, mas valorizou a mensagem: Cristo crucificado. Então, da mesma maneira, né? A sua inteligência é muito importante, mas para fazer a obra de Deus, não coloca fé nela, você precisa de sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Essa é a verdadeira sabedoria. Por que Paulo falou que chegou com a sabedoria que vem de Deus? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então a nossa fé tem que se apoiar no poder de Deus. Então existem esses coaches, né, por esse mundo afora, que dão palestras e não cobram barato não, viu? Muito caro. Que são palavras de motivação. Pois é, mas você tem a palavra mais motivadora na sua vida, que é o Evangelho. Porque o Romanos 1 fala: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não estou aqui condenando palavra de coach, não. Mas na igreja não é palavra de coach, na igreja tem que ser palavra do Evangelho. Então o que você precisa apoiar a sua fé é no poder de Deus e não em nenhuma sabedoria humana. Amém? Por quê? Porque às vezes a pessoa ela pensa que a nossa competência pessoal, né, é o que temos à disposição para Deus fazer funcionar. Ou seja, você tem uma determinada competência, uma habilidade, e é o seguinte: é essa habilidade que Deus vai
usar. Então você está achando que é a sua habilidade que Deus vai usar. Esqueça a sua habilidade, ela é muito importante, mas não coloque a fé que ela que Deus vai usar. É Deus que vai te capacitar. Independente se você vai aproveitar a sua habilidade, vai aperfeiçoar ela, não importa. Mas não é confiar na nossa própria habilidade, mas confiar sim no poder de Deus. Porque a obra de Deus ela tem que ser feita no poder de Deus. Porque a obra de Deus ela é sobrenatural. Agora tem também um problema. Todos os nossos recursos eles são limitados, né? Você não consegue, com mais recursos e habilidades que você tem, tudo é limitado, irmãos. Os nossos recursos não são ilimitados, mas o de Deus não tem fim. Agora, fala com o irmão que está do teu lado. O tempo é um grande teste de fé na sua vida. Você sabe por quê? Porque a Bíblia fala que 1000 anos para Deus é como um dia e um dia como 1000 anos. E às vezes você está pedindo uma coisa a Deus aí que tenha 10 anos, né? Mas você tem que saber que 1000 anos para Deus é como um dia. Então 10 anos não é nada. Mas aí passam 10 anos, a coisa não acontece, a pessoa começa a ficar impaciente, né? Mas é aí que você tem que continuar crendo. Se não aconteceu ainda, quando acontecer vai ser transbordante. É nessa fé que tem que caminhar. Isso honra muito a Deus. Mas graças a Deus que quando a gente aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo, por mais que você às vezes está um pouco desanimado, mas tem uma voz lá dentro de você falando, continue firme, né? Sabendo que tem um prêmio te aguardando. Amém, irmãos? A salvação ela é de graça. Não precisa fazer nada. Mas esse prêmio que Deus vai dar, vai depender da gente não abandonar o chamado que Ele colocou diante de nós. Porque, Carlos Alexandre, se Deus tem um chamado na sua vida e você não responde esse chamado, você não perde a salvação, mas o prêmio que vai precisar de receber quando ele voltar, deixa de receber o prêmio, que não tem nada a ver com a salvação, é um outro prêmio. Então eu quero esse prêmio, né? Mas para isso eu tenho que dar resposta ao chamado de Deus, tenho que dar um sim para o chamado de Deus. Então cada um tem que saber, meu Deus, eu quero receber esse prêmio. Qual é o chamado que o Senhor tem para a minha vida? E eu quero executá-lo com maior excelência, mas principalmente cheio do poder de Deus. Agora, quando eu falo com excelência, está envolvendo ali a manifestação de Deus na nossa vida. Então a obra de Deus precisa avançar, mas ela não avança, né, no nosso poder. Igual nós temos aqui, irmãos, né? Você não consegue trazer pessoas no culto sempre. Você consegue trazer uma ou duas vezes, porque a pessoa fala assim, eu sou muito amigo dele, eu vou no culto. Aí vem no culto para te agradar. Mas essa pessoa não vem o ano todo para te agradar. Ele pode vir umas 2, 3 vezes para te agradar. Mas ele não vai conseguir ficar aqui o ano todo só para te agradar. Ela precisa ter uma experiência com Deus. As primeiras vezes ela pode vir até para te agradar mesmo. Mas em algum momento ela tem que ter uma experiência com Deus, porque é o atrativo tem que ser Deus, que vai segurar ela aqui para sempre. Então, o que nos segura é a nossa atração pela pessoa do Senhor Jesus. Mas quanto mais a gente conhece a Cristo e sua obra lá na cruz, mais apaixonados pelo Senhor nós vamos ficar. Amém, irmãos? Agora veja bem, quem quer conhecer os recursos de Deus aí? Você quer? Então fala assim, às vezes os meus recursos têm que esgotar. O negócio é o seguinte, aí você tem que entender o seguinte, pode aparecer coisas na minha vida, uma tribulação, porque é para poder esgotar os meus recursos, para eu aprender a depender de Deus. Eu não preciso ficar desesperado, não, porque o deserto, a gente não vai morrer nele não, né, filho? O deserto é só para passar por ele, mas o que nos espera é uma vida de abundância. Mas às vezes Deus deixa a gente em alguma situação, é porque Deus tem motivos. Por que Ele permite aqui? Não é à toa, né? Eu tenho um filho meu, o serviço dele tem que atingir umas metas, né? Mas ele não chegou naquelas metas. Toda a vez que precisa alcançar a meta, eu coloco assim, declara em fé que vai conseguir, né? Mas quando não consegue, aí eu falei, a próxima vez, continua essa meta. Pedir, buscar e bater, até tocar o céu, tá bem? Agora, se não chegou na meta, então você tem que saber o seguinte, é porque Deus quer fazer você crescer cada vez, mas tem que ser essa fé. Isso honra a Deus, né? Já imaginou? Você está querendo alcançar uma meta, não consegue, mas você fala assim, mas eu creio que Deus é bom, eu não alcancei ainda, mas Deus tem coisas melhores.
para mim, uma hora a coisa vai romper e glorifica o nome de Deus. Mas por que às vezes acontece? Que às vezes eu preciso aprender a depender mais de Deus. E às vezes tem algum recurso na minha vida que está me impedindo de depender de Deus. Então, se você quer depender de Deus, sabe que algum recurso na sua vida que está te atrapalhando de depender de Deus, ele vai ser removido. Mas fala com o irmão, não se assuste. Porque você fala assim, foi removido. Eu estou sem pé no chão agora, né? Para onde eu vou? Pois é, agora que Deus vai manifestar, porque agora você não tem para onde ir. Agora você vai recorrer para quem? Para Deus. Então tem muitas pessoas que elas recorrem a Deus é quando elas não tem mais para onde ir. Pois é, agora você vai encontrar Deus, porque você não está procurando outro. Agora você viu que ninguém vai sair para você. É só o Senhor Jesus. Então quando é só o Senhor Jesus, é para dizer o seguinte, agora ele vai operar, porque você não tem mais para onde ir. Você está entendendo? Então, por isso que é muito importante a gente entender isso. Às vezes tem recursos na minha vida que me impede de obter mais recursos de Deus, então ele vai precisar que aquilo saia da minha vida, para eu não ter mais recursos pessoais e depender somente dele. Isso vai acontecer com cada um de nós, irmãos, em algum momento na nossa vida. Mas graças a Deus isso é para o nosso crescimento. Amém? Então, quando fala assim, quantos recursos meus forem encerrados, essa é a única maneira para que eu possa aprender a depender unicamente dos recursos da graça de Deus. Por que eu falei da graça de Deus? Porque a graça de Deus não precisa merecer. Amém? Olha, eu tenho um filho meu que precisou de fazer uma viagem, né? Mas quando chegou lá no aeroporto, foi para o exterior. Para mim, eu tinha vacinado, entendeu? Aí eles perguntaram para ele, cadê a vacina? Eu não vacinei. Então você não pode viajar. Mas estava aqui ainda. Não foi para o exterior. Aí ligou para o médico de cima, o médico fez um atestado para ele, que ele não podia vacinar. Aí eles aceitaram o atestado. Então ele recorreu, foi ao médico, não foi? Pois é, mas na hora que ele chegou lá, no dia de vir embora, cadê a vacina? Não aceitaram o atestado dele. E os outros desesperados, os companheiros que foram dele, como é que vai fazer? Vai alguém ficar com ele, né? Aí foi a oração, meu amigo, o dia inteiro. Porque não tinha quem recorrer, porque o atestado não estava aceitando lá. Que deve ter orado bastante, deve, né? Mas deixaram ele para cá, aceitou. Então Deus foi generoso, foi? Quer dizer, não tinha mais recurso. Então, às vezes, quando a gente acaba os recursos da gente, é para a gente aprender a depender mais de Deus, né? Então isso vai ser bom para a gente, porque nós precisamos depender sempre do Senhor, amém? Então, por isso que por mais recursos que você tenha, se você parar de confiar em Deus e ficar confiando naquele recurso seu, então Deus vai precisar de acabar quando você aprender a depender dele. Aí você fala, mas eu não quero perder meu recurso. Então continue dependendo sempre de Deus. Não deixe o seu recurso te atrapalhar a depender de Deus. Porque se o seu recurso estiver te atrapalhando a depender de Deus, vai precisar de Deus remover da nossa vida. Mas para Deus não remover, então é só você não ficar dependendo dele. Depender exclusivamente de Deus, amém? Olha o que o apóstolo Paulo falou. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Mas eu vou dar 10 segundos para o irmão falar para o outro, para falar assim para ele, eu sou o que sou. Dá 10 segundos você falar isso para ele. Eu sou o que sou. Grandes coisas. Eu sou o que sou, né? Pois é, aí você virou para ele e falou assim, eu sou o que sou. Essa é muito bacana mesmo. Você está querendo dizer, fala o seguinte, eu sou o que sou porque eu sou. É isso que você está falando. Mas presta atenção no que o apóstolo Paulo falou. Lá em 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Agora vamos consertar isso aí. Fala assim, eu sou o que sou pela graça de Deus. É isso que você tem que entender. Paulo, ele não falou que era melhor do que os apóstolos, porque ele era um grande conhecedor da lei. Ele falou que trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. Mas ele não falou que eu era bom, né? Ele falou que foi por causa da graça de Deus. Então, Gustavo, quando a sua mãe, meu filho, chegar perto de você e falar assim,
Gustavo, você é o cara. Você fala assim, eu sou o que sou pela graça de Deus. Amém? Fala assim comigo, Gustavo, eu sou o que sou pela graça de Deus. Aí você chega na escola lá e está tirando só nota 8 das matérias. O máximo é 10, que eu tô falando, né? Você está tirando só 8, né? Aí a professora falou assim, Gustavo, você não presta, está tirando 8. O que você acha? Quem você é, Gustavo? Professor, eu sou o que sou pela graça de Deus. Amém? Aí você vai continuar tirando 8. Aí você começa a falar, eu sou o que sou, eu sou bonzão, eu sou o cara mais inteligente do local, daqui a pouco vem um zerinho para você poder aprender seu humilde. Você não quer tirar 0. Então mantenha humilde, eu sou o que sou pela graça de Deus. Amém? Então fala assim, Deus não quer formar homens e mulheres naturais, que são poderosos em obras humanas, que fazem a força do próprio braço. Mas Deus quer fazer na força dele, porque a glória é dele. Amém? Deus não divide a glória dele com ninguém. Olha, uma vez a pastora Ângela contou o testemunho de uma irmã lá no bairro chamado Mangueiras. Tá, não é aquela Mangueira ali não. O bairro chamado Mangueiras é na cidade de Coronel Fabriciano. Bem, tinha uma irmã lá que ela faleceu e ela morava muito pelas pessoas. Aí certa vez uma irmã foi até ela para poder levar uma outra para receber oração. Ela falou o seguinte, eu não vou orar por aquela pessoa, porque ela vem aqui para orar, mas ela procura também um centro lá de macumbaria, lá, outra coisa para oração. E Deus não divide a glória dela com ninguém. Então a pessoa precisa entender quem que ela quer que ela ora. Porque se uma pessoa vem até você, pede oração, mas também vai pedir a mesma coisa para o macumbeiro, então realmente não deveria orar para ele, tem que decidir quem que quer que ora. Porque na hora que ele receber a bênção, para quem que vai dar a glória? Para o macumbeiro ou para Deus? Entendeu? Então você tem uma oração sua, você não vai perguntar para ele, você vai pedir mais quem? Não faz com ele não. É se ele falar com você, eu estou pedindo oração para você, mas daqui a pouquinho eu saio daqui e vou te centro de macumba. Eu falo, não vou orar por você então. Você decide. Ou Deus ou o diabo. Não tem os dois ao mesmo tempo. Então foi isso que aconteceu com a irmã. Então isso é a verdade, né? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então Deus só vai manifestar quando, né, nós nos esvaziarmos de nós mesmos, como o apóstolo João falou, né, o João Batista falou, convém que ele cresça e que eu diminua. Moisés não foi muito útil para Deus? Pois é, mas antes de Moisés ser útil para fazer a obra de Deus, Deus teve que acabar com tudo aquilo que era da força dele. Moisés foi criado como um príncipe para ser o governador do Egito, que foi criado pela filha de Faraó. Então ele conhecia tudo do Egito. Então ele estava sendo criado para ser um futuro Faraó. Entendeu? Pois é, mas Deus precisou de acabar tudo isso na vida dele para ele ser útil para Deus. Porque sabe por quê, irmãos? Quando Moisés estava com 40 anos, né? Diz Atos capítulo 7, 22, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e ele era poderoso em palavras e obras. Então presta atenção, ele era poderoso em palavras e obras, mas antes dele ser útil para Deus, ele era poderoso em obras, mas na própria força dele. Quando ele tinha 40 anos, Gustavo, ele já estava entendendo o chamado de Deus. Então ele viu um egípcio maltratando. Primeiro ele viu 2 judeus brigando. Aí ele entrou no meio para defender. Mas aquilo ali, ele fez tudo na força dele. Depois ele encontrou um egípcio maltratando um judeu. Ele foi e matou o egípcio. Ele fez tudo na força dele. Mas foi descoberto o que ele fez com o egípcio. Aí o faraó começou a perseguir Moisés. Aí ele teve que fugir. Aí ele foi morar 40 anos no deserto. Então quando ele fugiu, ele foi aprender 40 anos com Deus a depender de Deus. Então quando ele estava com 80 anos, é que o Senhor aparece para ele dar a missão, para ele tirar o povo de Israel do Egito. Então quando ele tinha 40 anos, ele confiava muito na força e na educação que ele teve. Mas aos 80 anos, quando Deus chamou ele, ele já não tinha mais força para confiar nele mesmo. Agora ele precisava depender totalmente de Deus. Você está observando? Quantos anos que levou? 40. Mas Deus precisou de levar Moisés para o deserto para ele se tornar útil para Deus.
Então, por isso que Deus precisa nos esvaziar de nós mesmos, para a gente depender unicamente de Cristo. Por isso que nós precisamos nos esvaziar cada vez mais de nós mesmos. Amém? Então, Paulo tomou 3 decisões. Ele fala assim comigo, decidiu nada fazer, a não ser somente Cristo e esse crucificado. Então, toda a nossa vida tem que ser dependente de quem? De Cristo. Tudo que você for fazer na sua vida tem que ser dependente de Cristo. Então, meu amigo, estou te ensinando bastante, hein? Depois você me conta um testemunho. Quando você sair para estudar, você se levanta de manhã e fala, Senhor, que a tua graça me ajuda lá na hora de aprender aquelas matérias, entendeu? Quando você for brincar, você fala que a graça de Deus esteja comigo na brincadeira. Tudo que você for fazer, peça a graça de Deus, amém? Então, quando você for fazer uma alimentação lá, né, peça também a graça, até na comida tem que pedir a graça de Deus, porque quando a graça de Deus manifesta, eu não fico guloso. Você está entendendo? Quando a graça de Deus manifesta, eu tenho até educação nas festas, porque a graça de Deus manifestou. Então a graça de Deus é fundamental para a nossa vida em tudo. Então em Hebreus capítulo 11, nós temos uma lista de heróis da fé. Lá mostra para você uma série deles, né? Então Deus, Ele escolheu homens e mulheres que eram todos limitados. Eles não eram pessoas assim os melhores, eles eram limitados. Mas eles foram úteis para Deus porque eles dependeram totalmente do Senhor. Amém? Então vamos começar aqui. Nós lembramos, vou ler para você aqui Hebreus capítulo 11, o versículo 38 a 40, para falar sobre esses heróis da fé. Que a Bíblia fala o seguinte, que esses homens, em cada geração que eles viveram, eles foram levantados por Deus, mas eles tiveram que depender totalmente de Deus. Eu citei Moisés, que precisou de Deus esperar 40 anos para ele aprender a depender de Deus aos 80. Mas diz assim o texto lá de Hebreus 11, 38 a 40, falando sobre esses heróis da fé. Lá tem muitos, lá tem Abraão, tem Noé e por aí vai. Homens dos quais o mundo não era digno. Então presta atenção, nós não vivemos aqui, mas você tem que entender o seguinte, quais são os homens que o mundo não é digno? É daqueles que têm uma vida totalmente apaixonada pelo Senhor. Porque você não é daqui, você é de onde? Então o mundo não é digno daqueles que são apaixonados pelo Senhor, né? Eles eram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, né? Pelos antros da terra, que fala também de masmorra, de cavernas. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho, né, por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Ou seja, eles receberam uma palavra de Deus. Deus falou que Abraão seria pai de multidões. Mas Abraão viveu a vida dele crendo, mas ele não viu a multidão. Ele viu o nascimento de quem? De Isaac. Mas Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. Quer dizer, ele não viu acontecer, mas ele creu que Deus iria fazer no futuro. Então ele não viu concretizando, mas ele sabia que Deus ia fazer. E hoje você vê, né? A nação de Israel está aí como prova que Deus prometeu a Abraão. Também os crentes são chamados de filhos de Abraão pela fé. Então o que Deus prometeu com Abraão, ele não viu com os olhos físicos, mas ele viu com os olhos da fé. Agora, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Prestem atenção. Antes de José morrer lá no Egito, que ele se tornou governador, Deus falou que um dia ia visitar o povo e tirar do Egito, não foi? Aí o que José fez? José não viu o povo sair do Egito, ele só falou o seguinte: quando Deus visitar vocês, eu quero que vocês levem os meus ossos com vocês. Então, quer dizer, ele não viu o povo sair, mas depois de muitos anos que o povo saiu do Egito, eles lembraram do pedido de José e levou o povo. Mas veja bem, José já estava visualizando, sabendo, um dia Deus vai tirar vocês daqui. Quer dizer, ele não viu, mas ele viveu pela fé, e Deus realizou aquilo que fez, né? Então fala assim, pela fé, Abraão tornou-se pai de multidões, né? Então veja bem, então antes da fé ser uma coisa muito consolidada dentro de nós, Deus precisa então nos ensinar que Deus é a única fonte nossa. A gente nunca vai ter uma fé consolidada dentro se nós não cremos que Deus é a nossa única fonte.
Nós podemos pedir ajuda às pessoas, mas não esqueça, a sua única fonte é Deus. Não substitua essa fonte por mais nada nessa vida, amém? Então, através de Abraão, as famílias da terra foram abençoadas, né? Agora, quem era Abraão quando Deus chamou? Abraão nasceu no meio do povo idólatra. E quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha 75 anos, já era velho. E a esposa dele, 65. E quando nasceu o filho da promessa, que chamava Isaac, Sara estava com 90 anos e Abraão estava com 100 anos, né? Mas ele creu na promessa do Senhor. Então veja bem, quando é que o filho nasceu? É quando Abraão já não tinha nem esperança, vai o menino nascer, que tinha 90 anos. Mas Deus prometeu aos 75 anos. Então por que levou aí 25 anos para o menino nascer? É para Abraão aprender a depender totalmente de Deus. Mas sabe o que aconteceu, sabe? Antes de Isaac nascer, Sara falou o seguinte: esse menino está demorando mais a promessa. Mandou ele ter um filho com uma escrava chamada Agar. Aí nasceu Ismael, mas não é o filho da promessa. Quer dizer, ele procurou trazer um descendente na sua própria força. Então Deus ficou em silêncio com Abraão aí cerca de 13 anos, para ele aprender a depender de Deus. Então aos 99 anos Deus aparece para ele e dá a promessa que o filho vai nascer, muda o nome dele para Abraão, para mostrar para ele que todas as vezes que ele olhar para o céu, ele vê que é um monte de estrela e vai lembrar da promessa. Agora, o seu nome agora não é Abraão, é Abraão, pai de multidões. Então você vê que Deus ficou 13 anos em silêncio para ele aprender a depender de Deus. Quer dizer, ele teve um filho numa idade que ele nunca mais imaginava ter. Mas quando ele teve na força dele, ele teve um Agar. Então Deus precisou de esperar Abraão se esvaziar de si mesmo, né? Então Abraão ficou totalmente ilimitado, ele não tinha mais condições de ter filho, nem Sara. E mais ainda, Sara era estéril, velho e estéril, né? Aí ele não esperava mesmo ter filho. Mas nessa hora que Deus manifestou o poder dele. Então, é somente pela fé que os recursos infinitos de Deus é a fonte da nossa vida. Tudo é pela fé, amém? Então a palavra de Deus diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Quer dizer, mulher estéril, ele já velho, não tinha mais esperança, mas a Bíblia fala que ele creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então pela fé ele se fortaleceu. Agora a Bíblia fala assim: estando plenamente convicto. Então ele não tinha dúvida, ele tinha plena convicção de que Deus é poderoso para cumprir aquilo que promete. No domingo passado nós falamos muito disso. A gente só vai tomar posse das promessas de Deus se a gente exercitar a nossa fé. Mas a nossa fé, ela só vai criar uma raiz dentro de nós, é quando a gente esvaziar da gente mesmo. E quando a gente ficar dependendo de nós mesmos, a nossa fé não vai desenvolver. Então por isso que precisa em algum momento acontecer algo na nossa vida que você não tem para onde recorrer. Agora, você já observou quando a pessoa vai lá no hospital e as pessoas falam assim: agora é só Jesus na causa. A pessoa parece que falou que é só Jesus, parece, agora ele vai morrer mesmo. É assim que a família interpreta? Pois é, mas a gente devia mudar esse pensamento. Você falou que agora é só Jesus, agora tem que aumentar a sua fé. Se é só Jesus, então quando é só Jesus, aí eu estou seguro, né? Agora, irmãos, vou falar a verdade, eu fiquei com a pastora Ângela lá nessa cirurgia dela, eu tomei uma pavor de hospital, né? Eu falo assim: o dia que eu morrer, eu deixo eu morrer na minha casa, né? Eu não quero ir para o hospital para morrer nunca, amém? Amém. Agora, qual a melhor maneira de morrer? Fazendo uma oração, não é? Hein? Falei morrer, não sei se eu não estou falando, você não. Mas a família sabe que o viver é Cristo, morrer é lucro. Mas mesmo você quer morrer, não quer. Mesmo é sabendo que é lucro, ela não quer, né? Mas independente do que acontece na nossa vida, a gente saber que Deus tem grandes coisas para nós, amém? É a gente estar plenamente convicto que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então se Deus tem um propósito na sua vida, você fala assim: eu não vou morrer enquanto Deus não cumprir o propósito na minha vida. Então fala assim: eu não vou morrer enquanto Deus
não cumprir o propósito dele na minha vida. Então você fica mais esperando, se o propósito não foi cumprido, né? Você fala, então eu não vou morrer agora, porque Deus tem um propósito para cumprir na minha vida, amém, irmão? Aí você quer que o propósito seja cumprido agora ou com 100 anos? Você vai querer 100 anos. Puxa, se você está com 76, vai demorar 24 anos, então é melhor você já começar a cumprir o propósito agora, né? Fala assim, pela fé, Moisés tornou-se libertador, né? Então, o que eu falei para você, Moisés, ele passou por uma vida dele, teve 3 ciclos de 40 anos. 40 anos é que estava na força dele, mais 40 é que Deus chamou ele com 80 anos, quer dizer, ele já não tinha muita confiança nele mesmo, ele precisou de confiar plenamente em Deus. Aí, quando Deus chamou Moisés, aí Moisés falou assim, tá bom, eu vou lá tirar o povo de Israel, mas eles vão perguntar para mim assim, quem é que te enviou aqui, Moisés? Você imagina uma pessoa chegar cá, eu vou tirar vocês aqui, né? Eles já eram escravos lá no Egito. Aí Deus falou para Moisés, só fala para eles assim, o eu sou me enviou a vós, porque o nome de Deus é eu sou, né? E Moisés foi nessa fé juntamente com Abraão, né? E libertou aquele povo, mas aos 80 anos, onde esgotou toda a força dele, né? Então veja bem, mas o que aconteceu com Moisés também, quando ele estava lá apacentando, né, o rebanho de Jetro com 80 anos, Moisés foi chamado por Deus lá no Monte Horebe, né, que é o mesmo Monte Sinai. Talvez Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro, e ele estava com 80 anos. Aí nós cantamos aquela música, tira a sandália dos pés. Então, aos 80 anos, quando Moisés estava apacentando lá o rebanho, Deus chama Moisés lá no Monte Horebe, no meio de uma sarça. Sarça, na verdade, irmãos, é uns pedacinhos de pau, né? Por que Deus chamou ele no meio da sarça? A sarça pegava fogo e não consumia. Aí mandou ele tirar a sandália dos pés, porque o lugar é santo. Mas preste bem atenção, por que Deus usou aquela sarça? Porque a sarça é algo insignificante. É a mesma coisa que você pegar uns pedacinhos de pau aí para acender o fogão lá neles, graveiros que a gente fala, né? São coisas insignificantes. Então aquele exemplo da sarça é para mostrar para Moisés o seguinte: quando você coloca tudo na sua vida como insignificante, os seus recursos, aí é que Deus vai usar. É isso que é o exemplo da sarça. É para mostrar que quando a gente esvazia da gente mesmo, aí é que Deus vai começar a agir. Amém? Então fala assim, a igreja nunca poderá ser edificada por pessoas naturais. Amém? Nós temos que ser feitos na obra sobrenatural de Deus, né? Então Deus, Ele tem os arranjos dele para o nosso crescimento. Então quando Deus, né, nos chama e você abraça o chamado que Deus fez com você, então o que Deus vai fazer? Ele vai interferir, né, na sua história. Então todas as vezes que você atende o chamado de Deus, Deus vai interferir na sua história. Então o que Ele vai fazer? Ele vai fazer igual fez com Moisés. A sarça queimando significa tudo aquilo que precisa ser esvaziado na nossa vida, é a sarça que tem que ser queimada, para que o poder de Deus possa se manifestar. Amém, irmãos? Então, todas as vezes que você acha que está no fim, os seus recursos foram todos esgotados, e você colocou tudo no fim, aí que Deus vai agir. É o começo de algo muito grande. Então fala assim, quando eu me esvazio de mim mesmo, é o começo de algo muito grande para acontecer na minha vida. Então quanto mais nós colocamos Cristo no centro, mais nós iremos desfrutar do poder de Deus na nossa vida. Então isso foi o que aconteceu com Moisés. Ele precisou esvaziar dele mesmo. É o que aquela sarça está apontando. Aí a partir daquele momento ele pôde ser usado pelo Senhor, amém? Mas para isso ele ouviu uma palavra de Deus, o eu sou, né? Então Jesus também é o eu sou. Uma vez, aquela vez que eles foram lá aprender Jesus, né? Que Jesus falou uma palavra para eles assim, eu sou. Quando Jesus falou aquela palavra, eu sou, os soldados caíram. Por que eles caíram? Porque o mesmo eu sou que falou com Moisés. Então, naquele momento, quando Deus falou eu sou, ninguém resistiu para ficar em pé. Então, quando a gente está diante do Senhor, nós também devemos fazer o quê? Ficar sempre de
prostrados diante dele. Amém, irmãos? Amém. Então é para dizer o seguinte, que nada deve ser na nossa força, tudo é na força do Senhor. Êxodo capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Setro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, que é o mesmo monte Sinai. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, né? Então, antes de Deus nos usar, Deus vai mostrar de maneira sobrenatural o que Ele faz na nossa vida. Então nós só vamos experimentar o sobrenatural de Deus quando nós dependemos totalmente da força do Senhor. E o outro exemplo que nós temos é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele saiu, né, do caminho de Damasco para perseguir a igreja. Mas no meio do caminho, ele foi derrubado de um cavalo. E quem derrubou ele? Foi o Senhor Jesus, e ele ficou cego por 3 dias. Depois o Senhor mandou que Ananias fosse até Paulo e pusesse as mãos sobre Paulo, e a sua visão foi recobrada. Então Paulo era um grande perseguidor da igreja, mas quando ele caiu no cavalo, o Senhor apareceu para ele numa visão, né? Eu sou Jesus a quem tu persegue, mas precisou dele ser jogado no chão para ele conhecer a Deus. Então todas as vezes que a pessoa se quebranta diante de Deus, é aí que ela vai experimentar o poder de Deus. Porque tem muitas pessoas, né, Fátima, que são muito arrogantes. Elas acham que elas são melhores que os outros, elas acham que elas são os melhores, que tudo depende delas, né? Enquanto ela não se humilhar, ela não é útil para Deus. Então todo orgulho tem que sair de nós, é como o nosso amigo Gustavo, né? Eu sou o que sou pela graça de Deus, amém? Então fala assim, eu só posso ser útil para Deus quando eu percebo a grandeza da graça de Cristo na minha fragilidade. Então quando Paulo fala assim, né, a minha graça te basta, Jesus falando para ele, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo não está falando aqui, não é fraqueza de pecado, é na fraqueza no sentido seguinte, eu não dependo da minha força, eu dependo sempre da força do Senhor. Ele não confiava nas habilidades dele. Aí Paulo falou, já que o poder de Deus aperfeiçoa na minha fraqueza, ele falou assim, de boa vontade, pois, mais eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por que ele ia gloriar nas perseguições? Porque ele ia experimentar o poder de Deus. Então, quando você está passando por uma necessidade, fala, vai ser uma oportunidade para experimentar o poder de Deus. Viva nessa fé e você vai receber o que precisa do Senhor. Amém, irmãos? Salmo 84, versículos 5 e 6 diz assim, bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Então o que a Bíblia está dizendo? Feliz é o homem que a força dele está no Senhor. Tem uma música que a gente canta, a alegria do Senhor é a minha força. Então quanto mais prazer, Ana Clara, você tem no Senhor, mais é a sua força dele. Amém? Quanto mais nós dependemos de Cristo, mais fortalecidos nós seremos e mais serviço vamos prestar a Deus com mais qualidade e mais frutos. Amém? Então, quando nós nos quebrantamos no Senhor, agora sim Deus vai nos colocar em contato com os seus recursos que são inesgotáveis. 2 Coríntios 4, 7 diz assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Então, nós somos vasos de quê? De barro. Por que nós somos vasos de barro? Para ser quebrado pelo Senhor. Porque Deus só pode usar quem é vaso de barro. Por quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. Se você é um barro de aço, não é o poder de Deus que vai manifestar. O vaso de barro é para dizer o seguinte, eu sou quebrado para que Deus seja visto na minha vida. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus. Então, quando alguém é chamado através da graça de Cristo, ela não pode fazer as coisas baseadas na sua capacitação. É tudo feita na base do poder de Deus na nossa vida. Amém? E quando nós dependemos do Senhor, algo poderoso vai acontecer em nossa vida. Porque nós não podemos nada de nós mesmos. Não foi isso que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer.
Então tudo na nossa vida depende da participação de Deus. Então em todas as áreas, se você colocar Deus como centro, você vai ser bem sucedido, amém? Porque a obra de Deus só pode ser feita através de Deus e não na nossa própria força. Então, se nós queremos experimentar mais de Deus na nossa vida, né, desfrutar do poder de Deus, viva dependente da graça do Senhor. Amém? Então vamos ficar em pé.